Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Quanto tempo, né, que a gente não encontrava numa live. Viajei, encontrei muitos de vocês e tem sido muito bom encontrá-los em diferentes regiões do Brasil. Obrigada pela acolhida de todos que acompanham aqui nas redes e quando a gente se encontra presencialmente é sempre muito especial. Obrigada a todos vocês que já estão entrando, chamem amigos, parentes, quem vocês entendem que precisa ver essa live. Essa vai ser uma live muito importante, porque há pouco a gente teve o lançamento oficial, a cerimônia do Plano Safra 22-23. Na sequência, a gente já dividiu aqui, eu dividi com vocês as taxas de juros, o incremento no volume total, como vai ficar. Essas são as mensagens básicas. Agora é hora da análise mais profunda. A gente vai trazer taxas de juros também, mas a gente vai aprofundar essa discussão fazendo uma análise de oportunidades, de desafios para o novo plano, para que todos vocês possam se preparar e desfrutar do que há de bom e também se antecipar para algum eventual desafio. Para ter essa conversa conosco, eu chamei um dos maiores especialistas do Brasil em crédito e em agronegócio. Ele é diretor técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque, que prontamente atendeu o nosso convite e daqui a pouquinho vai estar conosco. Então, neste momento, primeiro, quero saber o que vocês acharam do Plano Safra, gostei, não gostei. Logicamente eu vou perguntar de onde vocês estão assistindo essa live, vou colocar o tema aqui embaixo para todo mundo nos acompanhar e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Eu compartilhei no 3 em 1 do Agro de hoje a tabela completa com as taxas e os detalhes. Se alguém aqui ainda não viu, quer que eu coloque essa tabela, a gente pode fazer isso antes de receber o Bruno Luque, tá bom? Vão me falando, vou ver tudo aqui nos comentários, enquanto isso é hora de colocar o tema. Análise completa sobre o Plano Safra 22-23. Vamos lá? Aqui está, fixo o comentário. O Fabrício está dizendo que viu a tabela, mas quer ver novamente. Então, vou ver se eu consigo colocar aqui pra gente, tá, Fabrício? Vamos lá, que eu selecionei aqui. Vamos ver. Estão conseguindo enxergar, gente? Vamos ver se eu consigo. Aqui, então, né? Manda um positivo para mim. Reage aqui para eu saber. Então, nós temos custeio e comercialização. Pronaf foi para 5% e 6% ao ano. Pronamp, 8% ao ano. Demais produtores, 12% ao ano. Isso a gente está falando de custeio e comercialização. Essa parte de cima da tabela, tá bem? Investimentos. Nós temos de 5 a 6 para a Pronaf, Moderfrota 12,5%, Programa ABC, que é aquele de agricultura de baixo carbono, sabe? De 7 a 8,5%, o PCA, que é para construção de armazéns, de 7 a 8,5%, Inovagro 10,5% ao ano, Pronamp Investimento 8% ao ano, Proirriga 10,5% ao ano, Moder Agro 10,5% ao ano, Prodecop 11,5% ao ano e aqui, deixa eu só tentar enxergar aqui que estão com os comentários em cima, Procap Agro 11,5% e vamos ver se eu consigo enxergar o empresarial, porque os comentários estão aparecendo, mas o que importa é que vocês consigam acessar 10,5% ao ano. Então, essas são algumas das informações preliminares. Para quem já chegou antes, boa noite. Para quem está chegando agora às 19 horas, se aproxeguem, fiquem à vontade, porque o nosso bate-papo vai começar já. Nós vamos receber um dos maiores especialistas em crédito, em agronegócio, em política agrícola no Brasil. Ele que é diretor técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque. Então, vou esperar mais uns minutinhos para a gente receber todo mundo. O Instagram vai mandar a notificação agora às 19 horas também. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Bruno, eu sei que você já está por aí, logo eu vou te chamar, tá bem? Então, essa é uma das tabelas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguma dúvida? Mandem as perguntas, porque a gente vai começar já já essa live com os aprofundamentos.
Mandem aqui as impressões. Quem gostou, manda um positivo para eu saber como é que foi a aceitação desse plano safra. Quem não gostou, também pode mandar um sinalzinho para baixo. A gente vai começar então, porque pontualidade também é uma característica nossa. A gente zela muito pelo compromisso e pelo tempo de vocês, que é muito caro. Então vamos lá. Vejo gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás. Temos aqui perguntas, muito bom. Mandem perguntas, porque a gente vai já trazer aqui. A Andresa está perguntando sobre enquadramentos. O Diego também está perguntando sobre os limites por CPF. Mais ou menos a mesma dúvida de vocês. Vamos começar então? Direto ao ponto? Hora de receber o Bruno. Vamos lá. Bruno Lux está aqui. Bruno, estou aceitando o seu convite. Vamos ver se vai dar certo. Bruno, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo conosco. Tudo bem? Tudo bom, Kelly? Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Uma grande satisfação. Obrigada por estar com a gente. Centenas de pessoas já estão conectadas aqui com perguntas de altíssimo nível, como já é de praxe da nossa audiência. Quero agradecer demais pela sua presença. Um dos nomes que a gente mais desejaria ter na noite de hoje era o seu, porque com a bagagem que você tem, com a profundidade de conhecimentos do setor, pode nos ajudar a aprofundar a análise. Para começar, Bruno, qual a sua primeira impressão sobre o Plano Safra 22-23? Surpreendeu positivamente? Negativamente? Conta pra gente. Bem, acho que positivamente, Kelly. A gente sabe o esforço que foi para conseguir os volumes de recursos, taxas de juros. A gente entende que muitos produtores gostariam de ter taxas menores nesse momento e é totalmente factível, né, em função da alta dos custos, né, da dificuldade climática que muitos estão enfrentando e das perdas que tiveram, né, nesse último ano. Só que realmente o momento que o governo também se encontra na questão orçamentária é um momento complexo. E o volume de recursos que saiu de 341 bi, né, com taxas aí abaixo de 2 dígitos, principalmente para a agricultura familiar e para o Pronamp, acho que isso aí foram realmente números expressivos. Os 2 bi de seguro para o ano que vem, exatamente como a CNA tinha pleiteado, ouvindo aí a nossa base. Então, assim, acho que tem muitas coisas boas no plano, né? Acho que o esforço é muito grande. A mobilização política, eu posso dizer que foi uma das maiores que nós fizemos nesse momento, e eu acho que o resultado foi satisfatório. Muito bem. Então, você considera que as taxas de juros, dentro de um contexto que a gente conhece de desafios na economia, estão relativamente dentro do esperado, abaixo de 2 dígitos, né, gente? Abaixo de 10% para a Pronaf, para a Pronamp no custeio. Algumas linhas de investimento, como por exemplo a ABC, PCA, também continuaram abaixo de 10%. E a gente vai aprofundar essa conversa, Bruno. Muita gente aqui quer saber uma questão fundamental, que é muita gente perguntando, e eu vou trazer aqui a pergunta da Manu Laiza e a pergunta do Mati Franciscos. E eles querem saber sobre enquadramento de renda, se alterou para a Pronaf, para a Pronamp. Conte para a gente, para nós irmos direto ao ponto, ao que a nossa audiência está mais perguntando nesse momento. Bem, Kelly, essa informação a gente não teve na divulgação do plano. Geralmente, quando o plano é anunciado, saem resoluções do Conselho Monetário Nacional. Inclusive, saíram algumas agora às 18 horas. A nossa equipe está checando, mas até o momento não encontrou nenhuma que fale sobre enquadramento. Agora, isso é muito importante, porque os pleitos que a CNA fez foi justamente de elevar esse enquadramento, tanto para o Pronaf como para o Pronamp. Eu estou aqui com o nosso documento em mãos, né, e eu posso dizer, né, o Pronaf, o atual é 500 mil a renda bruta de enquadramento. Nós pedimos um aumento de 30% para chegar a 650 mil, em função da alta dos preços dos produtos, que em alguns deles não chegaram a acompanhar a alta de custo, mas que aumentaram. Então precisa haver vamos dizer assim, um reajuste nesse enquadramento. Do Pronamp, né, que é outra linha que realmente prioritária, tá? O atual é 2,4 milhões. E o nosso pedido foi para chegar a 3 milhões de reais de enquadramento de renda bruta, né, um aumento de 25%. Então, essa foi a solicitação que a CNA fez, porém, isso não foi informado, né, na apresentação, e nas resoluções que saíram até o momento também não saiu nada. A gente acredita que ainda tem muita coisa que deve sair ainda ao longo dessa semana, no mais tardar aí no início da semana que vem. Mas eu acho que até sexta-feira deve ter algumas reuniões extraordinárias do Conselho Monetário para, vamos dizer assim, contemplar todas as demandas que foram apresentadas pelo plano. Perfeito. Eu estou aqui, inclusive, buscando essa informação ao mesmo tempo que você,
Estou enviando algumas mensagens para minhas fontes dentro do governo, para a gente saber se, enquanto a sua equipe está procurando daí, eu estou procurando daqui também, e a gente tenta dar essa resposta para a nossa audiência até o final da live. Estou conectada, você também, a gente segue juntos. Bruno, vamos à próxima pergunta. Qual o grande destaque do Plano Safra desse ano, na sua visão? O governo mantém ali a linha de ABC, de sustentabilidade, de linhas com taxas de juros mais atrativas, né, para recuperação de vegetação e coisas desse tipo, e também com algumas linhas ligadas à tecnologia. Conta pra gente o que é o diferencial dessa temporada, na sua opinião. Bem, eu acho que o próprio volume como um todo é algo que realmente surpreendeu, né? De acho que 341 bi, a gente esperava algo em torno de 330, né? Então você ter basicamente aí 11 bi a mais é algo que já realmente é, mostra que o governo entendeu a sensibilidade do momento, né? Como a gente tem colocado, é um plano que precisava ser robusto, justamente no momento que a gente precisa garantir a segurança alimentar do país e ajudar o resto do mundo. Agora, esses pontos, né, eu acho que a linha ABC é uma linha que a gente já tem conversado muito com o governo, priorizado, o PCA, que é a construção de armazéns. Então, a gente até imaginou que no momento onde a demanda é maior pelo custeio, né, conversando com produtores, muitos falam assim, não vou investir no ano onde eu, teoricamente, posso ter taxas de juros mais elevadas. Mas o custeio não tem como não fazer. Eu preciso estar mantendo o pacote tecnológico, tanto é que grande parte do recurso foi destinado para o custeio. O aumento maior foi para o custeio. Porém, nós tivemos, eu acho que essa informação é positiva, né, de incrementos, né, tanto no PCA como no ABC, de mais de 20%, né, no montante de recursos, e nas taxas de juros, que foram mantidas taxas, vamos dizer assim, até atrativas em função da Selic que nós temos hoje. Né? Como você tinha colocado no início aí, né, o ABC está com a taxa de 7%, né, teoricamente, entre 7% e 8,5%, né, e o PCA da mesma forma, né, em torno de 8,5%, né, que seria uma taxa ainda compatível com o que nós temos hoje. Então, o produtor que realmente tiver interesse, né, e tiver organizado para isso, não são taxas ruins que daria para ele trabalhar nessas linhas. Muito legal. Diga pra gente, o Jonathan Rogério está dizendo aqui sim. Quando analisamos o aumento do custo de produção versus o valor disponibilizado, não teve um acréscimo considerável em questão de recursos, afirma o Jonathan. Você acabou de fazer alguma menção sobre isso? Eu gostaria de aprofundar esse ponto com você, porque o ponto do Jonathan, Bruno, é muito rico, porque ele leva a uma outra questão que a nossa audiência também nos fez. Se há um descompasso em relação ao aumento do custo de produção e o valor, o volume disponibilizado, pode ser que falte recurso ou as linhas se esgotem muito rapidamente. Faz sentido para você? Qual a sua análise sobre isso? Bem, vamos lá. Só para esclarecer, o Plano Safra, né, ele é uma das fontes de financiamento do setor. Né? Ele é uma das mais importantes, porque se a gente pegar todas as instituições financeiras, eles representam em torno de 33% do funding do setor. Os outros 33% vêm de trades, né, revendas de insumo, né, através do barter, das negociações que o produtor faz. E os outros 33%, né, para fechar em 100%, é recurso próprio do produtor rural. Né? Então, essa é a composição do funding. O Plano Safra, né, apesar de não ser dos maiores, ele é importante porque ele baliza o resto das taxas, né, as taxas de mercado. Ele é, vamos dizer assim, ao norte, justamente para as outras fontes de financiamento. Agora, uma coisa que a gente já tem demonstrado e já tem trabalhado nisso é que ele não vai suprir todas as demandas do setor e ele não tem, vamos dizer assim, ele não cresce na mesma velocidade que o nosso setor cresce. O nosso setor cresce aí mesmo em momentos de pandemia, né, em momentos de problemas climáticos, o setor segue crescendo. Olha pelos dados da safra, olha pelos dados de produtividade, isso realmente é muito acima. Então, o governo, por si só, com o seu orçamento, ele não tem condições de acompanhar o crescimento do setor. Agora, feita essa contextualização, o que a gente acredita é o seguinte, nesse contexto, eu acho que o que foi possível o governo fazer, né, de ter esse incremento aí, que a gente mais de 36% do volume, é realmente um volume considerável. Em que pese, eu entendo perfeitamente, né, o John colocando que os custos, pegando a média geral de grandes culturas, de todas as culturas, cresceram muito mais de 50%. A gente acompanha aqui defensivos, o glifosato cresceu 400%, né, o cloreto de potássio mais de 300%. Então, isso é realmente valores assim que não tem política agrícola que dê conta de acompanhar isso.
né? Então, o plano vem para amenizar, mas ele não vai ser a principal política, ele serve como um balizamento, né? E ele auxilia o mercado, nesse momento, o produtor ter um parâmetro. Lógico que vai depender de cada atividade agropecuária, o produtor vai realmente fazer conta e avaliar os riscos que tem. Vale a pena trabalhar em investimentos? Até que ponto vale a pena manter o mesmo pacote tecnológico da última safra? Quais as adequações que eu tenho que fazer na minha gestão para conseguir suprir? Então, ele tem toda a razão quando ele diz que o volume não em percentual não chega ao custo. Está certo. Né? Isso aí realmente não chega. E a gente já sabe disso e por isso que a gente trabalha principalmente em buscar mecanismos do mercado privado, né, para complementar isso. Hoje nós já temos aí os títulos do agro, que melhorou muito, né? O que nós temos de CPR registrada para dar como garantia para outras fontes de financiamento. Enfim, precisamos mais de políticas para o pequeno e o médio. E é isso que o plano realmente priorizou nesse momento. Uhum, muito bem, ou seja, você concorda de certa forma aqui com a nossa audiência de que existe uma limitação e concordo também quando você diz, Bruno, que o crescimento do agro tem sido exponencial, né? Então fica muito complicado a gente contar simplesmente com recursos do governo, há outras alternativas e é importante que a nossa audiência também se prepare, porque a conjuntura econômica está mudando, tem muita coisa mudando e é bom a gente ficar atento às outras alternativas para complementar o nosso funding aí. Bruno, diga pra gente, para fechar essa pergunta que eu te fiz, você acha que a gente vai ter problema de recurso, esgotamento de linhas de forma precoce? Ano passado, muitas linhas esgotaram rapidamente. Qual é o seu faro aí nesse momento? Bem, eu acho que diante de um plano, vamos dizer assim, que realmente veio robusto, a maior preocupação agora é que realmente esse plano chegue, né, onde precisa, que é o produtor rural. É onde o produtor realmente faça uso dessa política de forma adequada, sem os penduricalhos, né, nas taxas de juros que vão fazer triplicar em algumas situações. Então, isso que a gente vai trabalhar para que realmente chegue e ele aproveite o máximo dessa política pública que é tão importante para o país. Agora, uma fala que o secretário Guilherme Bastos colocou no final é justamente que precisamos de previsibilidade orçamentária. Então, acho que esse ponto é importantíssimo e esse é o trabalho que nós vamos seguir fazendo aqui em Brasília, justamente em cima desse orçamento, tanto para o crédito rural como para o seguro. Né? A gente colocou aqui a importância do seguro rural na gestão da ministra Tereza Cristina e agora na gestão do ministro Marcos Montes, mostrando a importância dessa política, né, sinalizando um valor bem maior. Então, previsibilidade orçamentária, nas palavras do secretário, é algo, sim, que nós vamos estar atentos e monitorando. Sem sombra de dúvida, é o que nós precisamos ter. Tranquilidade para que o recurso chegue na ponta e tenha o uso correto. Bom, para nossa audiência que é muito especial, uma resposta direto do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, sobre os limites, Bruno. A resposta do secretário eu acabei de receber aqui. Para quem está chegando agora, gente, muita gente perguntando sobre os limites de renda para enquadramento em Pronaf, Pronamp, se havia mudado. E o secretário acaba de me dizer que os limites foram mantidos, Bruno. Realmente. Então, é algo que, de certa forma, não atende às nossas demandas. Né? A gente entende que grande parte, acho que o governo deve ter tomado essa decisão para conseguir ampliar esse volume de recursos e adequar a taxa de juros, que é uma equação. Né? São várias variáveis que têm que ser analisadas. Se eles aumentam, né, essas taxas, possivelmente a gente poderia ter um menor volume de recursos disponível para esses produtores. Né? Então, é uma conta que o governo, nesse momento, ele fez e achou melhor manter os limites, né, pelo relato do secretário, para que a gente pudesse ter um volume maior de recursos. E acho que um ponto que eles acertaram, que foi muito relevante, uma compensação, acho que, apesar de não ter o volume de enquadramento ampliado, foi na subexigibilidade. Né? O que é isso? Hoje, os bancos já têm um volume de recurso específico para usar, né, no crédito rural, que vem dos depósitos à vista, da poupança rural e tudo mais. Então, eu tenho aqui um número, né, que do Pronaf, todo o volume que entrava no banco, 22% ele tinha, quer dizer, 22% do volume que vinha do Plano Safra tinha que ser aplicado em Pronaf. Nesse Plano Safra 22 e 23, ampliado de 22 para 25. Então, eu estou direcionando mais recursos para quem vai precisar mais, que é o pequeno. Do Pronamp, era 28%, e foi ampliado agora para 35%. Né? Então, isso, de certa forma, ajuda também o médio produtor a chegar na agência e saber que vai ter mais recursos, né, disponibilizado. Então, eu acredito que isso deve ter sido uma compensação que deve ter sido analisado pela economia e o Ministério da Agricultura.
Muito bem, interessante o ponto que você traz para a nossa audiência, essas subexigibilidades que o Bruno está explicando aqui, acaba, me corrija, Bruno, se eu estiver equivocada, mas ajudando a aumentar, né, o volume de recursos para esses empréstimos, correto? Exatamente. Então, um ponto que até você colocou na pergunta anterior, né, vai faltar recurso? Né? Então, para o pequeno e o médio, está sendo disponibilizado mais. Do bolo, eles Uhum. ganharam uma fatia maior, vamos dizer assim. Justamente o que a gente preconizou. Pequenos e médios, nesse momento, têm que ser priorizados. Porque eles não conseguem ir no mercado e achar crédito, né, tanto de custeio, principalmente como de investimento, com as taxas hoje do Plano Safra. Então, é nada mais justo que sejam priorizados, né? Lógico, tendo a importância que todos os produtores são importantes no processo produtivo, mas isso tem menos opção no mercado privado. Para a gente trocar em miúdos essa manutenção dos limites adotada pelo governo no Plano Safra 22-23. Na prática, isso quer dizer que alguns produtores que estavam enquadrados como Pronaf agora vão estar enquadrados como Pronamp em função de uma renda potencialmente, e aí sim pagarão taxas de juros de acordo agora com a categoria que eles estão. É isso, Bruno? Possivelmente, né? Se ele estourar aquele limite que a gente colocou de 500 mil, né, que era a renda bruta anual, né, certamente ele vai ter uma categoria, ele vai ter uma nova categoria que seria o Pronamp, onde chega a 2,4 milhões atualmente, né? Uhum. Então, só para a gente recuperar, para todos que perguntaram sobre limite de renda para enquadramento em Pronaf, o governo manteve os limites, informações aqui da CNA, limite atual de R$ 500 mil, certo, Bruno? E para Pronaf, 2,4 milhões de reais. Informações que você Pronamp, trouxe. Pronamp, Pronamp. 2,4, certo? Isso, exato. Então, vou falar aqui de novo, gente, que eu acabei me equivocando. 500 mil, Pronaf. Isso, Mantido esse enquadramento para renda de 500 mil. E para Pronamp, 2,4 milhões de reais. exato, Correto? exato. Ótimo. Muito bem, vamos adiante que tem muita pergunta. Aqui a pergunta teto do Proagro, Jaqueline. Tem alguma informação sobre isso, Bruno? Também a gente não identificou nada, né, de mudança no manual de crédito e possivelmente deve ter sido mantido, né, seguindo a mesma lógica aí né, dos enquadramentos de renda, tanto do Pronaf como do Pronaf. Mesmo porque o Proagro ele teve realmente um gasto muito elevado esse ano, em função dos problemas sérios que nós tivemos aí no sul do país, né, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais com enchentes e grande parte do Nordeste. Então a gente acredita que não deve ter tido mudança também no enquadramento do Proagro. Em que pese Muito bem. também entra na mesma lógica, ser necessário uma revisão futura disso. Muito bem, Bruno. A Bianca Artoni, o Outstorm, muito mais gente aqui está perguntando, estão perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar imediatamente salva no meu feed e aí vocês podem acompanhar, rever, ouvir de novo, porque o Bruno está trazendo muita informação que importa para gente. Bruno, muita gente aqui perguntando sobre Moderfrota. E aí, como ficou a questão do Moderfrota? Moder Frota realmente foi a linha de financiamento que teve a maior taxa, né, 12,5. Agora, um dado interessante que a gente levantou nesse último ano é dos financiamentos ligados a máquinas. Né? Conversamos com bancos de montadora, conversamos aí com produtores, e realmente a necessidade de recursos para a compra de máquinas, ela existe, ela é latente. Só que boa parte desse aumentou muito as compras à vista, né, de máquina. Então, aquela parte do recurso próprio, né, pegando algumas cabeças que conseguiram se capitalizar nesses 2 últimos anos, principalmente em regiões que não tiveram problema climático, né, e o produtor fez uma boa gestão, o produtor conseguiu comprar à vista, então aumentou o percentual, né, de compras à vista, e são dados, inclusive, de bancos de montadora, que financiavam também os produtores. Então, teoricamente, quando o produtor vai ao banco, essa seria um financiamento até mais fácil dele achar no mercado, que a própria máquina entra como garantia. Então, nas priorizações, em conversas com muitos desses produtores, ouvindo o Brasil inteiro, através das nossas federações de agricultura e sindicato, eles colocaram o seguinte: se tiver que priorizar, vamos pegar aquilo que é mais difícil a gente achar. O que, que é? Armazém. Eu não acho financiamento para armazém com as taxas que a gente tem no Plano Safra. Eu não acho financiamento para as técnicas ABC, né, plantio de floresta, ILPF, recuperação de pastagem, né, com as carências e principalmente com as taxas do programa, né, do Crédito Rural Oficial. Da mesma forma, irrigação,
que é uma outra tecnologia importantíssima, o inovar tecnologias para pecuária e para cultivo protegido. Então, de uma certa forma, o Moderfrota, né, que é uma importante política aí, para a compra de máquinas, ela não foi priorizada, né, se tivesse que escolher. Nesse momento, foi escolhido essas outras linhas, que aí sim você tem uma dificuldade maior de achar no mercado, né? E aí os números mostram isso, né? Como eu falei, o que o produtor tem financiado por conta própria ou tendo facilidades por ter uma garantia real que é a própria máquina, isso nos fez priorizar, né, ouvindo a nossa base, essas outras linhas de investimento. Interessante, muita gente perguntando sobre o Moderfrota e tem uma pergunta que eu achei curiosa aqui, que diz assim, a possibilidade de recursos do Moderfrota serem liberados ainda com as taxas do plano Safra 21-22, PAC aprovada, diz ele. E aí, Bruno? Na verdade, como a gente teve a suspensão em fevereiro e o retorno agora em junho, né? Então nós ficamos um bom tempo aí com o plano safra suspenso e tinha muitos projetos que já estavam, né, vamos dizer assim, já na mira de ser aprovados, né? Eu tinha feito toda a análise de crédito, né? Então isso, vamos dizer assim, até sexta-feira, final do mês, ainda se o projeto já estivesse lá, de certa forma, sim. Acredito que dando entrada hoje ou amanhã, realmente aí não tem como, né? Aí realmente vai ficar para as taxas do próximo plano. Mas ainda tem projetos sendo aprovados com esse recurso que entrou agora, né, no mês de julho. Esse é um ponto super importante também, porque a audiência faz uma outra pergunta aqui na sequência, que é o seguinte: a partir de quando os recursos estarão disponíveis para o agricultor? Então, o Plano Safra 21-22 vale até amanhã, 30 de junho, e o novo plano a partir de 1º de julho. Isso é a parte teórica, né? E a parte prática, que é a pergunta da nossa audiência. Quando os recursos estarão disponíveis para o agricultor? Explica para a gente tudo isso, por favor. Bem, e como você falou, na teoria, dia primeiro já para estar o produtor podendo tomar crédito, né, já com essas novas informações que nós colocamos aqui do plano. Né? Só que tudo depende do que sai nas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, se hoje, como eu falei, a gente não conseguiu checar tudo ainda, se hoje já saiu tudo que tinha que sair em relação ao Conselho, então, teoricamente, aí cabe aos bancos fazer adequações nos seus sistemas, e pelo que a gente viu aqui, não está mudando muita coisa na questão estruturante, né? O que está entrando acrescentou algumas tecnologias, né? Mudou taxas, mudou prazo, então isso não vai ter muita dificuldade, a gente acredita, para o banco, para grande parte dos bancos já estarem adequados no dia primeiro. Mas vai depender de cada um e vai depender da linha que o produtor, às vezes, quer realmente tomar. Né? Às vezes, houve mudanças mais estruturantes dentro das resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, isso demanda um pouco mais de tempo para o banco fazer os ajustes. Mas se forem mudanças simples, né, como a gente está colocando, tem muito mais de taxa, de volume, não mudou o enquadramento, né, como a gente acabou de discutir, a gente acredita que isso seja rápido, aí o produtor vale, que é aquele que já está com o projeto pronto, já está na agência do dia primeiro até para saber se o banco que ele optou em buscar os financiamentos já está disponibilizando, né, as linhas do Plano Safra. Excelente. Mais perguntas da audiência. Eu não estou tratando aqui com o nome de vocês, pessoal que está mandando pergunta, porque o Instagram não está mostrando o nome. Então, só por isso, porque eu adoro contar quem é que fez a pergunta. Sinto muito por essa questão técnica. A pergunta aqui, Bruno, é o seguinte: recursos para estados afetados pela seca, negociação de custeio e investimentos. E aí? Bem, essa pergunta é boa, Kellen, porque como eu falei, esse plano, esse ano, né, até agora, nós tivemos aí muitas variáveis que impactaram fortemente o nosso setor. Eu falei que assim, nunca nós, até na época do Covid, né, que foi uma época extremamente conturbada, mas de certa forma a gente teve um momento, né, ruim e já teve uma sinalização que o setor estava se realmente recuperando. Agora, realmente, foram muitas variáveis impactantes, né, como o clima que veio, né, na região sul, né, pela terceira vez com a laninha muito mais forte do que nas vezes anteriores. Né, teve a questão da guerra que encareceu ainda mais algo que já estava caro pelos fertilizantes. Teve a suspensão do Plano Safra em fevereiro, que é algo que realmente dificultou ainda mais. E nessas questões de renegociação, desde janeiro, a CNA reuniu com as federações, né, dos estados do Sul, do Mato Grosso do Sul, daquelas que eu citei aqui inicialmente, e a gente traçou uma série de propostas que seriam adequadas para esses produtores, com prorrogação, né, dos pagamentos desse ano, do custeio jogar por daqui a 2 anos, de investimento jogar por último ano, não alterar taxas, né, de enquadramento, o produtor contratou aquela taxa renegocia na mesma taxa para não ter aumentar de forma exponencial. Enfim, foi uma série de propostas. E o que saiu de fato, né, e aí
para a região sul e Mato Grosso do Sul, foi um rebate no pagamento, né, dos financiamentos, né, um desconto, né, eu não lembro os valores, de 20% a 30%, acredito, não me recordo bem, principalmente para aqueles produtores do Pronaf, que não, de certa forma, que acho que não estavam enquadrados, que não tinham Proagro, né? Então, realmente, poderia ter sido algo muito melhor. A gente discutiu isso de uma certa forma várias vezes com o Ministério da Agricultura, né, com o Ministério da Economia. Porém, a gente estava numa discussão, né, que uma foi entrando em outra, né? A gente estava discutindo essas questões, né, de prorrogações para esses produtores afetados, quando já entrou na suspensão do plano. E aí eu suspendi tudo, né? Inclusive para esse produtor que mais precisava, né, de ter um crédito emergencial. Então já entrou outra discussão, que era a busca por orçamento, né, para manter o plano atual rodando. Principalmente que a gente sabia que com o aumento da Selic, a gente não teria como ter taxas semelhantes ao plano passado. Então era muito importante, a gente não teve o pré-custeio esse ano, que é um recurso necessário para o produtor conseguir comprar insumos mais baratos de forma antecipada, a gente não teve, né, e voltando a ser liberado agora em junho. Então, um problema já levou o outro, e aí acabou que a gente não conseguiu realmente trabalhar os recursos, né, para esses produtores atendidos, afetados, né? Então, realmente, no plano, geralmente eles não anunciam esse tipo de ação, né? Não foi colocado nada. E colocando aqui, pelo que a gente tem de experiência, pela composição do orçamento, dificilmente a gente vai conseguir algo a mais. Aí, o que a gente tem conversado são com os bancos, né, de cada região, para ter um tratamento individualizado, analisando aí todo o histórico de pagamento desse produtor. Né? Alguns bancos a gente conseguiu que mantivesse as mesmas taxas, que realmente usasse o próprio manual de crédito rural para prorrogar esses financiamentos, mas tem sido algo muito caso a caso. Infelizmente, a gente não conseguiu uma medida no atacado, como é de costume em situações como essa. Complicado. E essa pergunta aqui tem tudo a ver com o tema anterior. A gente estava falando de seca, agora vamos falar de seguro, né? Na parte do seguro agrícola, como vai ficar? Quem estava no início da live ouviu o Bruno comentar um pouquinho. Acho que tem uma oportunidade para a gente avançar nesse tópico, Bruno. Bem, o seguro eu acho que é uma das principais políticas que o governo, né, da ministra Tereza e agora do Marcos Montes colocou. Realmente colocar como política de Estado. A gente tem conseguido ampliar o orçamento, segurar, de certa forma, né, os cortes no orçamento em cima do seguro, que eram comuns, né, em anos anteriores. Né, a ministra defendeu isso muito bem. A gente conseguiu deixar como recurso não contingenciável, né, como emenda do deputado Zé Mário ano passado. Então, não pôde ter cortes esse ano no seguro rural. O problema é que, realmente, a quantidade de sinistros aumentou muito. Só para a gente ter uma ideia, ano passado, ao longo de todo o ano, foram pagas indenizações 5,4 bilhões de reais. Esse ano, até março, tinha sido pago 5,8. Né? Então, em 3 meses, nós já superamos todo o ano de 2021. Então, o que aconteceu? Conversando com produtores, muitos relataram, aqui a taxa do seguro dobrou. O que eu pagava de prêmio está 2 vezes mais caro. A cobertura, que era X, está menor agora. Né? E em algumas regiões, não tem seguradora para financiar a segunda safra ou safra de inverno. As seguradoras não têm condição, porque tiveram muitos prejuízos. Tanto é que uma das propostas que nós apresentamos era regulamentar o fundo de catástrofe, justamente para, prevendo momentos como esse, ter um colchão que amortece esse prejuízo das seguradoras, que são importantes no processo. Né? Então, o seguro, qual que é a ação que nós estamos trabalhando agora? Foi anunciado o volume para o ano que vem de 2 bi. Né? Então, isso nós vamos trabalhar dentro do orçamento. Né? A ministra Tereza já apresentou uma emenda da LDO, né, junto com o deputado Zé Mário, nessa linha, a gente realmente buscar não contingenciar, mais uma vez, o seguro do próximo ano. E o nosso trabalho, né, já tivemos reuniões semana passada com o Ministério da Economia, era justamente de conseguir mais recursos ainda esse ano para o seguro rural. Nós temos 1 bi, basicamente, né, que foi os 990 milhões, né, que foram anunciados ano passado. Porém, né, segundo cálculos do próprio Ministério da Agricultura, nós precisamos de 1,7 bilhão para fazer a mesma área que nós fizemos ano passado, que engloba aí 14% da área agrícola do país. Então, é esses 700 e poucos milhões que nós vamos buscar ainda esse ano, para que o produtor, quando for contratar a próxima safra, ele consiga contar com a subvenção do seguro rural, que é uma das políticas mais importantes que nós temos hoje na política agrícola. Bruno, tem centenas de perguntas, mas eu sei que a sua agenda é bastante apertada. O Bruno nos atendeu prontamente após o Plano Safra, numa corrida maluca para dar tempo. Então, eu quero aqui deixar um espaço aberto para suas últimas considerações, lembrando que a gente gostaria muito de te ouvir. Onde é que estão as oportunidades desse Plano Safra? E onde você acha que estão os desafios desse novo plano, para que a nossa audiência esteja bastante bem informada e saiba enxergar esse cenário com mais profundidade, contando com a sua ajuda.
Não, ótimo, Kelly. Primeiro, eu quero te agradecer pelo espaço. A gente sabe que muitos produtores nos acompanham, então é uma forma da gente estar mais próximo deles, trazendo essas informações que a gente vem tentando melhorar para eles, né? Esse é o intuito do nosso trabalho aqui na CNA. E eu acho o seguinte, o crédito rural é uma importante ferramenta que nós temos para colocar o Brasil cada vez mais à frente, né, tendo uma agropecuária competitiva, né? Sem recursos, né, a gente não consegue manter os pacotes tecnológicos que nós temos hoje, a inovação, que é da natureza do produtor rural, né, o empreendedorismo e a sede por tecnologia. Então, ele é uma política das mais importantes, né? Então, conseguir esse volume de recursos, as taxas, a gente entende que muitos não estão satisfeitos, gostariam de ter ainda valores mais baixos, e a gente concorda que é legítimo, né, essa demanda, porém, acho que o contexto político, a articulação que nós fizemos aqui com a FPA, com os ministérios, ela realmente foi uma das maiores dos últimos anos, realmente trabalhando para que esse plano pudesse, pelo menos, ter esse mínimo, né, de condições que a gente apresentou agora. Então, agora cabe a cada produtor realmente a fazer a sua avaliação, se vale a pena ele tomar determinado recurso, seja para investimento, custeio, e aí cabe da gestão de cada um, da atividade que eles trabalham, né? Então, cada um tem que tomar essa decisão, né? O que couber a CNA de estar buscando melhorias, dificuldades que ele não está conseguindo tomar, crédito por possíveis problemas de toda a natureza, né? As questões dos penduriscados que nós colocamos aqui, que a gente realmente sempre atua orientando o produtor, temos uma cartilha quanto à venda casada que a gente vai voltar a editar ela agora, para que o produtor possa usá-la na tomada do crédito. Então, tudo isso nós vamos estar muito atentos. Então, que o produtor procure seu sindicato, procure a federação, para que a gente possa entender como é que vai estar o andamento do plano. E aí, usando, como eu falei, as palavras do secretário Guilherme Basso, nós precisamos ter previsibilidade orçamentária, né? Realmente, esses recursos que foram anunciados, eles têm que chegar na base. Eles não podem se perder ao longo do caminho ou, de certa forma, sofrer cortes. Então, isso também a gente vai estar monitorando aí dia e noite, né, com os parlamentares da FPA, né, e com todo o executivo, para que essa política tão importante não falte aos nossos produtores. Muito bem, Bruno. Enquanto você falava, eu estava aqui buscando algum material que eu recebi do governo e a última pergunta para você diz assim: sobre para os demais produtores, né, a parte ali dos 12% ao ano, para aquele que não é nem Pronaf nem Pronamp, e aí numa frase diz assim, Bruno, os produtores rurais também podem optar pela contratação de financiamento de investimento a taxa de juros pós-fixadas. Se você puder explicar para a gente se isso é uma inovação e se essa taxa de juro pós-fixada leva eventualmente em conta um cenário de uma Selic mais baixa em 2023, como que um produtor pode aproveitar essa questão aqui do plano? Eu acredito que já teve taxas nos planos anteriores que já tinha essa opção, né? Só que realmente, no cenário turbulento que nós vivemos hoje, não só no Brasil, com eleições, a gente sabe que sempre tem uma variação muito grande na economia, né? O cenário internacional ele é muito volátil, ele está muito volátil, né? A guerra que muitos acreditavam que ia durar um mês, 2 meses, né? Não tem nem sinal de terminar, né? E a gente vê como é que os bancos centrais dos vários países têm atuado elevando juros, e isso provoca um desarranjo na economia global, né? Então, o produtor realmente que vai tomar essa decisão, ele tem que se municiar de máximo de informações possível, né? Certamente deve estar atrelado a Selic, né? Parte dessa variação, né? Então, são informações de mercado que a gente não tem nem condições de dizer se é boa ou são ruins nesse momento. Cabe a cada um realmente avaliar o seu caso, né? Buscar informações de profissionais que atuam nesse campo. Nós temos aí no próprio Senar muita orientação gerencial nesse sentido, os técnicos de campo têm feito esse trabalho, e os próprios técnicos das federações de agricultura também, né, que podem auxiliar. Então, eu acho que aí, como eu falei, reforço, cada um tem que realmente, não pode ser no impulso, né? Mais do que nunca a gente precisa de planejamento e tomar a decisão acertada, né, e que eles realmente tenham sucesso se realmente forem contratar ou que eles optarem para seguir produzindo. Agora, realmente a última. Você falou em cenário político e eu vi uma pergunta da audiência aqui que achei curiosa e a pergunta era assim: se eventualmente, dado que a gente tem uma disputa presidencial, houver uma mudança de governo, o Plano Safra pode ser alterado? Bem, a gente acredita que não, porque saem resoluções que colocam isso em prática. E eu não acredito que qualquer governo que ganhar vai fazer outra resolução para acabar com o que nós temos hoje. Seria uma insanidade, né, nesse momento, qualquer governo que ganhar, né, regredir os avanços que nós tivemos hoje. Por quê? Como eu falei, isso nós estamos trabalhando para a segurança alimentar do país. Isso não é só agro, né, e isso é ganho para toda a sociedade brasileira, né? Então, de certa forma, como eu falei, o trabalho da CNE é justamente estar vigilante a qualquer tipo de decisão que possa impactar na vida dos nossos produtores
e, nesse caso, na vida de todos os brasileiros. Se nós não tivermos uma superprodução no ano que vem, realmente nós temos uma inflação global de alimentos que certamente vai estar rondando o nosso país. Você acha que a população tem essa noção? Você está dizendo um ponto fundamental para a gente encerrar aqui com a cerejinha do bolo, que é um plano safra, não é só para agronegócio, agricultura, pecuarista, é para todo brasileiro que tem a garantia de ter alimentos fartos, né, uma grande produção. Como é que fica isso na mentalidade da sociedade urbana quando vê destacado em várias manchetes de jornais que o agricultor vai ter subsídio com taxas de juros menores? Como é que essa mensagem deveria chegar e o que não está sendo dito na sua avaliação? Kellen, eu acho que assim, a comunicação do nosso setor ele é um grande desafio, né? Uhum. E nós vemos, inclusive, os problemas que nós temos nas escolas, a forma como falam do agro, às vezes não corresponde à realidade. Nosso setor é um setor dinâmico, que cresceu realmente com o empreendedorismo dos produtores que avançaram isso no Brasil, desenvolveram regiões por conta própria, sem ajuda de ninguém, e a ciência ao nosso lado, e o crédito rural para fomentar tudo isso. Então, foi o tripé que a gente diz: empreendedorismo, tecnologia e crédito. Né? Isso realmente fez essa potência que nós somos hoje em produção agrossustentável. E aí eu acho que assim, cabe a nós, cada um de nós, trazer isso de uma forma, acho que muito esclarecedora. Até a CNA fez um trabalho, é uma das principais aberturas do nosso plano, que diz o seguinte: nós pedimos ali um recurso para equalização de 13 para 22 bi. Né? Então, um aumento de 8,8 bilhões, né, para fazer todo esse plano que a gente, hoje, de certa forma, né, foi atendido. Só esse aumento, o que ele gera de ganho para a sociedade? Eu vou até trazer rapidamente aqui, né, só de PIB brasileiro, não só do agro, do Brasil inteiro, 16,5 bilhões a mais no PIB. Isso, se aumentar 8,8 bi de subvenção para o agro, ele gera 16,5 bi para o Brasil, não só para o agro. Exportações gerais, 13,3 bilhões de reais. Consumo das famílias, um aumento de 9 bilhões. Empregos gerais, não só do agro, 202 mil empregos. E preço dos alimentos, com a possibilidade de cair 0,46%. Ah, mas é só isso? O mundo inteiro está aumentando e a perspectiva de aumentar ainda mais. Então, se eu conseguir segurar esse aumento, já está de bom tamanho. Então, acho que o nosso trabalho nesse momento é justamente esclarecer a sociedade que essa subvenção ela é uma política pública que os outros países do mundo fazem muito mais que o Brasil. Tem um dado que é muito interessante da OCDE que diz o seguinte: quanto de subsídio o setor recebe em relação ao que ele gera de riqueza, o valor bruto da produção. E essa relação do Brasil é 1,7. Estados Unidos é 12, Europa é 20, Japão é 30, 40, enfim, China passa de 20. A gente só fica abaixo da Argentina, onde é negativo, porque lá o governo tira do setor. Né? Então, essa política pública é a principal que o governo dá, e ele não dá o dinheiro, porque tem que pagar. O governo ajuda a diminuir a taxa de juros, mas o produtor devolve isso pagando o retorno desse recurso. E hoje a taxa de inadimplência do setor é uma das menores, é 0,6%. Então, o produtor rural é um bom pagador. Isso retorna para os cofres públicos e gera todo esse ganho para a nossa sociedade. Então, acho que essa mensagem, que eu acho que cada produtor, né, cada um que trabalha com agro, tem que levar para a sociedade. Esse ganho não é para o produtor rural apenas, é justamente para o Brasil como um todo, para a gente garantir a segurança alimentar e ter um país cada vez mais pujante e com a economia se recuperando cada vez mais rápido. Que bênção que eu pude fazer essa pergunta para você e a Marina está aqui aplaudindo. Gente, vamos mandar aplausos aqui para o Bruno, porque durante toda essa live, Bruno, teve colegas seus de universidade dizendo que você foi um dos melhores que saiu da sua época. Muita gente aqui agradecendo e elogiando o seu brilhante trabalho. E aqui está a nossa audiência reconhecendo o profissionalismo do que você está trazendo para a gente, dados sólidos, um trabalho muito sério e também pelo tempo e pela dedicação. Tá aqui toda a audiência agradecendo demais a você. Aqui o meu agradecimento e pode saber que amanhã eu estarei de manhã na Jovem Pan TV em rede nacional, compartilhando esses dados para ajudar na comunicação do setor e no esclarecimento da população brasileira do que de fato é esse subsídio, os efeitos geradores dele para toda a nossa economia. Isso precisa ser multiplicado e eu vou fazer a minha parte aqui também. Volte sempre, Bruno, que prazer te ouvir. Muito obrigado, Kelly. Justiça seja feita, na verdade, eu sou só um porta-voz. O time da CNA é um time grande, comprometido com esse trabalho. Então, aqui eu tenho que fazer justiça
É dizer que realmente esse trabalho é o reflexo de ouvindo os produtores com as federações e tentando melhorar cada vez mais esse ambiente de negócio, para o nosso setor seguir aí pujante, ajudando o país. Muito obrigado. Parabéns, Bruno. Bom descanso para você. Parabéns a todo o time da CNA. Volte sempre. Grande abraço. Tchau, tchau. Fique à vontade para fechar o xizinho aí. Eu vou ficar com vocês aqui mais um pouquinho. Muita gente parabenizando o Bruno. Que satisfação, hein, gente? Vocês é que trouxeram o Bruno até aqui. O Bruno se dispôs a nos atender. E eu vou, claro, trazer Um mais abraço uma a vez. todos. Até mais, Bruno. Trazer mais uma vez a planilha que vocês estão pedindo para quem chegou depois. Então, a última colocação aqui. Estão enxergando, gente? Ficaram assim os juros. A Karine está dizendo parabéns pela live. Obrigada, Karine, por estar aqui conosco. Emanuel dizendo parabéns. Falo com toda a satisfação, disse ele. Silmar está dizendo é isso aí. Muito mais gente aplaudindo. É muito bacana, gente. Nós temos consciência das diferenças, né, de subsídios do Brasil para outros países ao redor do mundo. E mais do que isso, a gente entendeu o que está sendo feito com esse recurso, com esse subsídio. E aí a gente tem dados de incremento no PIB do Brasil, de incremento nas exportações, de incremento no consumo das famílias, de geração de empregos gerais e de redução potencial nos preços dos alimentos para a próxima temporada, enquanto o mundo inteiro está pagando mais caro pelos alimentos. Não basta pagar mais barato, a gente ainda tem a garantia de abastecimento, e isso é fundamental que a gente lembre, relembre, fale mais uma vez, porque só assim essa informação vai ser disseminada para todo o Brasil. Aqui estão as taxas para quem havia pedido. A Roberta está dizendo que ela tem muito orgulho de ser brasileira e produtora rural e contar com um subsídio que é de suma importância para nós produtores. Obrigada, Roberta, pela sua colocação. Obrigada a todos vocês. E assim, no fim de semana, eu vou conversar com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. Ele vai dar uma entrevista exclusiva para a gente lá na Jovem Pan. Então, eu vou abrir uma caixinha ainda para que vocês enviem perguntas, aquelas que não foram respondidas, dúvidas que vocês têm ainda sobre o novo plano. E a gente vai trazer esse conteúdo completo também na edição especial do Hora H do Agro no fim de semana. Tem muita gente aqui agradecendo, parabenizando. Então, muito legal, muito obrigado. O Felipe está perguntando se mudou o teto da receita anual por beneficiário, Pronaf, Pronamp e demais. Felipe, para todo mundo que chegou depois, o Guilherme Bastos, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, me informou agora há pouco que os limites não foram alterados. E de acordo com dados da CNA, o limite atual para Pronaf está em 500 mil por ano e para Pronamp 2,4 milhões de reais. Ou seja, respondendo a você, Felipe, e a mais gente que quer saber, os limites foram mantidos, não houve alteração. Ajudou? Temos mais gente aqui, o Diego está dizendo o Plano Safra é muito bom para um país que tem vontade de crescer. Parabéns a nós, agricultores. Muito bacana. A Joyce está agradecendo e parabenizando pela live. O Luzardo Gonçalves está dizendo parabéns pela exímia apresentação do novo Plano Safra. Eu é que agradeço. Felipe disse que ajudou a resposta. O João está dizendo quanto ao limite de valor de tomada de investimento. Essa informação ainda não tenho, João, mas vou buscar junto com o secretário. O Direito Agro está dizendo show. Eu sei que o tempo de vocês é muito caro, então eu vou me despedir, deixando essa telinha aqui para quem mais queira tomar nota das informações. Esse conteúdo estará disponível em podcast para vocês ouvirem e imediatamente já aqui no feed do Instagram. Aproveitem, compartilhem. E o Paulo Fabrício disse que agora sim ficaram todos muito entendidos do assunto Plano Safra. A Cláudia está parabenizando também, o Eloir e muito mais gente. Que alegria estar aqui pertinho de vocês mais um pouco. Sintam-se abraçados. Essa informação foi preparada especialmente para vocês. E se gostarem, tá vendo que tem uma setinha aqui embaixo? Compartilha naquele grupo de WhatsApp de agricultores. Acho que vai ser legal, vai ajudar o pessoal a ter informação de qualidade, tá bom? Lembrando que depois eu vou fazer um resuminho sobre tudo isso. Voltem sempre, se cuidem. Obrigada, até a próxima. Tchau!